Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9, esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, de forma que ao rebater, ela saia em uma trajetória retilínea, formando o ângulo de 90 graus, com a trajetória da tacada conforme ilustrado na figura. Tá? Então aqui tem a figura. Depois a gente volta para ela, vamos saber o que ele quer primeiro. Então vamos continuar lendo aqui. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema. Então aqui a gente tem, ó, se você reparar, aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X, certo? E aí ele continua. As coordenadas do ponto que representa a bola 9 são 3 e 3. Então aqui tem ó, a bola 9. Aqui tem a coordenada X, que é 3, e a Y, que é 3. O centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0. Ó, o 6 aqui e está em cima do eixo X. E a abscissa da bola branca é meio. Cadê a bola branca? Aqui, ó, meio, que é a coordenada X, tá? Como representados na figura. Se a estratégia deu certo, ou seja, né, da bola ser encaçapada, a ordenada da posição original da bola branca era... Então aqui ele fez um texto todo elaborado, simplesmente para saber qual é a coordenada Y da bola branca. Certo? Só isso que ele queria. Tá? Poderia aí poupar o nosso tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Então vamos atrás aí do eixo da coordenada Y da bola branca. Primeiro, pessoal, ó, deixa eu aumentar aqui. Vamos ver. Vamos marcar aí alguns pontos importantes que a gente tem, tá? O que nós temos aqui, ó? Esse pedaço aqui em azul vale 3, certo? Se você olhar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né? Porque aqui ele é reto, a base dele mede 3, beleza? Se você reparar, a altura dele também vale 3, certo? Que é a coordenada Y da bola 9. Então aqui também vale 3, tá? Isso quer me dizer que aqui eu tenho um triângulo retângulo isósceles, ou seja, a base tem a mesma medida da altura, certo? Se ele é um triângulo retângulo isósceles, quer dizer que esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida, certo? Como a soma dos dois tem que dar 90, porque ele é um retângulo, então aqui a gente sabe que esses dois ângulos medem aí 45 graus, certo? 45 graus. Agora, vamos ver alguns outros valores que a gente tem. A gente tem que esse lado aqui mede 1, certo? Que é a diferença entre o 2 e o 3 aqui no eixo X, certo? Que vale 1. Agora, se você reparar, esse triângulo aqui, ele também é um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo aqui, ó, com esse ângulo reto. E vou fazer o seguinte, ó, deixa eu traçar uma reta aqui estratégica. Traçar essa reta aqui, ó. Traçar essa reta aqui, ó, estratégica, tá? Se você reparar, essa reta, ela é paralela a essa outra reta, ou seja, paralela ao eixo X, certo? Paralela ao eixo X. Por que eu fiz isso? Porque se você reparar, essa outra reta aqui, que eu vou fazer de verde, essa outra reta que está aqui, em verde, ela está cortando essas duas retas paralelas, certo? Ou seja, esse ângulo que aparece aqui, embaixo, né, o 45, ele vai ser o mesmo ângulo que vai aparecer aqui, justamente porque essa reta está cortando duas retas paralelas. Ou seja, esse ângulo que está aqui também mede, deixa eu dar um zoom, também mede
45 graus. E, consequentemente, esse daqui também vai medir 45 graus. Então, esse triângulo aqui, esse pequenininho retângulo, também é um triângulo isósceles. Ou seja, se a base dele aqui a gente já tinha visto que media 1, aqui a altura também vai medir 1, porque ele é isósceles, tá? Agora, vamos atacar o que a gente quer descobrir, que é o valor do y. Para eu descobrir o valor de y, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui um outro segmento. Ó. Esse segmento que liga a reta, a bola, até essa linha pontilhada. Por que eu fiz isso? Vamos agora, ó, que a gente já descobriu bastante coisa. Vamos apagar umas coisas aqui para não ficar tão poluído, tá? Aqui vale 1. O que eu quero agora olhar? Agora eu vou olhar, ó, esses dois triângulos que estão aqui. Tá? Se você não reparou, né, aqui a gente tem dois triângulos. Um triângulo maior e um triângulo menor. Tá? Então, ó, vou fazer aqui, ó, de vermelho o triângulo maior. Aqui. Beleza? E a gente tem um triângulo menor, que eu vou pintar aqui por dentro. Esse triângulo aqui. Vou pintar de azul aqui. Certo? Então, a gente tem, ó, esses dois triângulos. O triângulo em vermelho e o triângulo em azul ali em cima. E esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Porque ele tem aí os três ângulos com a mesma medida. E aí a gente vai poder aplicar semelhança de triângulos, tá? Esse triângulo aqui. Certo? Vamos lá então, ó. Vamos ver o que a gente tem do triângulo maior. Do triângulo maior a gente tem a base dele. A gente sabe a medida da base dele, que mede quanto? A diferença entre meio e 2, né? 2 menos meio vai dar 1,5. Então, esse segmento aqui vale 1,5. Esse segmento que está aqui, ele mede 1, certo? Ele mede 1. Por que ele mede 1? Justamente por causa aí da simetria do nosso desenho, né? Quando ele vai bater lá naquela parte lá de cima, na parte de cima da mesa, ela volta, né? A bola volta, ela vai fazer ela vai ser espelhado. Então, se esse segmento que está aqui, que a gente já tinha encontrado, mede 1, esse pedacinho aqui também vai medir 1. Beleza? Então, agora, a gente vai fazer a semelhança de fato, em que a gente vai pegar a base do triângulo maior, que é 1,5, dividir pela base do triângulo menor, que vale 1, e isso vai ser igual à altura do triângulo maior, que a gente inicialmente não sabe. Vou pegar aqui, ó, essa altura aqui. Inicialmente a gente não sabe, vou chamar de x. Então é a altura do maior, que é x, e dividir pela altura do menor, que é esse pedaço aqui, que vale 1. Então, aí, se eu multiplicar cruzado, né, tudo base 1, então a gente vê que o x vale 1,5, ou seja, a altura desse triângulo maior vale 1,5. Beleza? O que a gente vai fazer com isso agora? Se a altura aqui, vou apagar, mas eu vou reescrever, ó. Se essa altura aqui que a gente já tinha visto, que era 1, e o x todo vale 1,5, então esse pedaço aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então, esse pedaço aqui vale meio, certo? Justamente porque esse pedaço aqui do x valia 1,5. Agora, essa parte é a parte que me interessa. Porque para eu descobrir o y, e eu já descobri que a diferença entre o 3 e o y é meio centímetro, então esse y aqui só pode ser 2,5. Certo? Que seria aí a diferença entre 3,5. Beleza? Então, agora a gente já terminou o problema. Foi um problema um pouquinho delicado em visualização geométrica. Usamos semelhança e deu aí letra E, 2,5.
Beleza?